A cerimonialista do irmão do meu marido ligou. Seu marido cancelou o convite, mas pediu para ficar com o depósito de $40.000 que você pagou. Eu disse: cancelar o casamento inteiro? Ela engasgou. Mas, senhora, a senhora não é a noiva. Não, mas eu sou dona do local, do buffet e da rede de hotéis que eles reservaram para os convidados. Estou ligando para confirmar os detalhes finais do casamento de Henderson Walsh, senhora Morrison. A voz do vendedor carregava um profissionalismo rotineiro que se desfaria em minutos. No entanto, recebemos algumas instruções conflitantes do seu marido ontem. Ele indicou que você não participaria mais, mas que os arranjos financeiros deveriam permanecer inalterados. Senti meu aperto no telefone aumentar à medida que as implicações se cristalizavam. Scott havia me retirado sistematicamente da festa de casamento de Frank, garantindo que meu financiamento de $40.000 permanecesse em vigor. A audácia de ficar com meu dinheiro e apagar minha presença revelou uma traição calculada que foi muito além de um simples drama familiar. Entendo. Consegui controlar a voz, mantendo a compostura profissional que me serviu durante 15 anos de construção da Morrison Hospitality, do nada até se tornar um império do Sudoeste. Você poderia esclarecer exatamente a quais acordos financeiros meu marido se referiu? Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar histórias sobre como encontrar sua voz quando os outros subestimam seu valor. Se você acredita que a força silenciosa merece reconhecimento e respeito, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir esta mensagem. Agora, vamos ver como isso se desenrola. O desconforto do vendedor tornou-se palpável através da linha telefônica. Bem, senhora Morrison. Ele mencionou especificamente o depósito de $40.000 que você forneceu para aluguel do local, buffet e acomodações em hotel. Ele nos garantiu que, apesar das mudanças na lista de convidados, esses fundos permanecerão alocados conforme planejado originalmente. Coloquei o telefone no viva voz e recostei-me na minha cadeira de couro, olhando para o horizonte de Fênix que se estendia além das janelas do meu escritório, 32 andares abaixo. A cidade fervilhava com o trânsito matinal enquanto meu mundo se reorganizava em torno dessa nova compreensão do meu casamento. Scott orquestrou minha exclusão, preservando o acesso ao meu talão de cheques com a eficiência casual de um homem que via sua esposa como um recurso renovável e não como um ser humano. Os relatórios trimestrais espalhados sobre minha mesa de mogno de repente pareceram evidências de um caso que eu vinha construindo inconscientemente há anos. Os últimos números da Morrison Hospitality mostraram fluxos de receita que excederam a maioria das empresas da Fortune 500, margens de lucro que deixaram investidores veteranos com inveja em um portfólio que abrange 4 estados. Mesmo assim, o homem com quem dividi a cama por 15 anos ainda me apresentava em reuniões sociais como sua esposa, que ajudava no planejamento de alguns eventos. Senhora Morrison, a senhora ainda está aí? A voz do vendedor demonstrava genuína preocupação. Quero enfatizar que esta situação parece altamente irregular para nossa equipe. Nunca nos deparamos com um cenário em que o principal contribuinte financeiro tenha sido excluído de um evento enquanto seu financiamento ainda era necessário. Obrigada por me chamar a atenção para isso, respondi, com o tom de voz carregado de autoridade, como se já tivesse negociado aquisições OX e contratos impossíveis. Vou tratar desse assunto diretamente com meu marido. Depois de encerrar a ligação, permaneci sentado no santuário do meu escritório, cercado por evidências tangíveis de conquistas que a família de Scott nunca se preocupou em entender. O serviço de café Waterford Crystal que comprei para comemorar a aquisição do meu 10º local brilhava na luz da manhã. Obras de arte originais do Sudoeste, que valiam mais do que os salários anuais da maioria das pessoas, decoravam paredes que testemunhavam ligações telefônicas que moldaram o setor de hospitalidade em vários estados. Minha assistente organizou a programação de hoje em torno de 3 reuniões de aquisição que expandiriam a influência da Morrison Hospitality para Nevada. Esses acordos representavam meses de planejamento estratégico, análise financeira e construção de relacionamentos que Scott descartava como pequenas atividades de networking de Teresa. Nunca me escapou a ironia de que meus funcionários, concorrentes e colegas da indústria me tratavam com um respeito profissional que minha própria família nunca havia demonstrado. Lembrei-me do jantar em família, 3 semanas antes, onde essa traição foi plantada. Frank anunciou seu noivado com Sarah com uma alegria evidente, temperada pela ansiedade financeira.
A conversa em torno da nossa mesa de jantar se desenrolou com dolorosa previsibilidade enquanto os parentes de Scott calculavam a impossibilidade de pagar o casamento dos seus sonhos. Frank ganha um bom dinheiro como arquiteto, explicou Teresa entre lágrimas. Mas com os empréstimos estudantis da Sarah e as parcelas da hipoteca, não sobra nada para uma comemoração decente. Ela merece mais do que uma cerimônia no tribunal. Mas estamos olhando para talvez 5 mil no total se sacrificarmos todo o resto. Eu os ouvi em silêncio enquanto eles discutiam estratégias criativas de orçamento que seriam desnecessárias se alguém se preocupasse em entender o alcance do sucesso do meu negócio. Despedida de solteiro em um restaurante de rede em vez de um retiro de fim de semana. Vestido de noiva em uma loja de descontos em vez de uma loja de noivas. Jantar de recepção em um centro comunitário com cadeiras dobráveis e pratos de papel. Scott participava dessas discussões com a preocupação solidária de um irmão atencioso, ocasionalmente olhando para mim com olhares expectantes que presumiam que eu poderia contribuir com uma modesta ajuda por meio de minhas conexões no setor. Suas suposições nunca chegaram a reconhecer que eu poderia resolver todo o dilema financeiro deles com um cheque que representasse menos de 2 dias de receita da Morrison Hospitality. A conversa continuou por mais de 1 hora enquanto eu calculava o custo de dar a Frank e Sarah tudo o que eles sonhavam. Sunset Ridge Estate para a cerimônia, com suas vistas panorâmicas do deserto e padrões de serviço impecáveis. Copper Canyon Catering para um jantar de recepção que criaria memórias para décadas. Desert Palm Resort para hóspedes de fora da cidade, oferecendo acomodações de luxo que farão com que todos se sintam genuinamente mimados. $40 mil no total, menos do que gastei na disposição dos móveis da nossa sala de estar, uma quantia que transformaria a modesta celebração deles em uma experiência digna do amor que eles compartilhavam. Quando Teresa se aproximou de mim em particular depois do jantar, com o rosto banhado em lágrimas, enquanto ela me perguntava se eu conhecia fornecedores que pudessem doar serviços para a família, eu havia tomado a decisão que acabaria por expor a verdadeira natureza dos meus relacionamentos. Eu havia escrito o cheque naquela mesma noite, pedindo apenas que minha contribuição permanecesse anônima, porque acreditava que os melhores presentes eram aqueles dados sem expectativa de reconhecimento ou gratidão. Eu posso arcar com todos os custos do casamento, eu disse a ela baixinho na cozinha, enquanto Scott assistia à televisão na sala ao lado. Mas quero que isso fique entre nós. Frank e Sarah devem aproveitar o dia sem se sentirem em dívida com os familiares. O alívio de Teresa foi avassalador e genuíno. Ela me acolheu com uma gratidão desesperada, tratando-me como uma prece atendida, em vez de reconhecer a natureza rotineira dessa generosidade para alguém com os meus recursos. Nenhum de nós poderia ter previsto que esse momento de solidariedade familiar acabaria se tornando a base para uma traição sistemática. Agora, sentado em meu escritório, processando a disposição casual de Scott sobre nossos votos de casamento, entendi que minha generosidade anônima havia criado a oportunidade perfeita para exploração. Ao manter minha contribuição em segredo, permiti que Scott me apagasse da celebração, preservando ao mesmo tempo o acesso aos benefícios que eu havia fornecido. Meu desejo de dar sem reconhecimento havia se transformado em uma arma para minha própria humilhação. O sol da manhã subia mais alto além das minhas janelas, projetando sombras nítidas sobre os relatórios financeiros que documentavam a expansão contínua da Morrison Hospitality para novos mercados. Em poucas horas, minha assistente anunciaria ligações adicionais que completariam meu entendimento de quão completamente minha própria família havia traído a mulher cujo sucesso financiou seu estilo de vida confortável. Mas, naquele momento, sentei-me calmamente no império que havia construído, finalmente compreendendo que o verdadeiro poder sussurra enquanto a insegurança grita, e que eu vinha sussurrando há muito tempo, enquanto outros gritavam sobre conquistas que nunca poderiam igualar ou mesmo compreender adequadamente. O interfone da minha assistente vibrou novamente antes que eu pudesse processar completamente a revelação do vendedor. Senhora Morrison, Diane, da Desert Rose Wedding Planning, está na linha esperando por você. Ela mencionou que era urgente em relação ao evento em Henderson Walsh. O timing me gelou as veias. 2 ligações em 10 minutos sobre o mesmo casamento só podiam significar que uma catástrofe estava se desenrolando em tempo real. Apertei o botão piscante com os dedos que começavam a tremer apesar dos meus esforços de controle profissional. Teresa Morrison falando. Senhora Morrison, obrigada por atender minha ligação. A voz de Diane carregava a tensão que os planejadores de casamento desenvolvem ao lidar com desastres familiares. Encontro-me em uma situação extremamente delicada que requer sua atenção imediata.
recebemos instruções bastante conflitantes ontem sobre seu envolvimento na celebração de Henderson Walsh. A palavra envolvimento soou com precisão cirúrgica. Não presença ou participação, mas envolvimento, como se minha conexão com o casamento de Frank tivesse se tornado algo problemático que exigisse gerenciamento em vez de celebração. Que tipo de instruções conflitantes? Perguntei, embora parte de mim já entendesse para onde aquela conversa estava indo. Seu marido entrou em contato com nosso escritório pessoalmente ontem à tarde. Ele solicitou que retirássemos seu nome de todas as listas de convidados, mapas de assentos e anúncios formais. No entanto, ele foi muito específico sobre manter todos os acordos financeiros existentes exatamente como estabelecidos originalmente. Os eufemismos profissionais não conseguiam disfarçar a clareza brutal do que Scott havia orquestrado. Ele me apagou sistematicamente do casamento do irmão, garantindo que meu financiamento de $40.000 permanecesse intocado. A natureza calculada dessa traição a tornou infinitamente mais devastadora do que qualquer ato impulsivo de raiva poderia ter sido. Ele também forneceu informações de contato alternativas para todas as comunicações futuras sobre o casamento, continuou Diane, com seu desconforto ficando mais evidente a cada palavra. Fomos instruídos a direcionar toda a coordenação dos fornecedores por meio de Teresa Morrison e não por você. Daqui para frente, a cunhada de Scott seria o contato principal para um evento que eu havia financiado integralmente. O simbolismo era perfeito em sua crueldade. Eu pagaria o casamento de Frank enquanto seria substituída por outra Teresa, como se eu fosse uma peça intercambiável no maquinário da família que pudesse ser trocada sem afetar a funcionalidade. Senhora Morrison, quero ser completamente transparente com a senhora, disse Diane, com sua máscara profissional caindo um pouco. Em 15 anos de planejamento de casamentos, nunca me deparei com uma situação em que o principal contribuinte financeiro foi excluído de um evento enquanto seu financiamento foi retido. Toda a nossa equipe se sente desconfortável em prosseguir nessas circunstâncias sem o seu consentimento explícito. Até mesmo estranhos reconheceram a falência ética do que meu marido havia planejado. Os fornecedores do casamento entendiam limites que Scott aparentemente considerava irrelevantes quando aplicados à dignidade e aos recursos financeiros de sua esposa. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com uma mensagem de texto chegando. O nome do Scott apareceu na tela com uma prévia que me deu um nó no estômago. Coloquei Diane em espera e abri a mensagem que redefiniria minha compreensão do nosso casamento. Pare de ser dramática. Você não vai ao casamento do Frank. Vamos ficar com o dinheiro, já que você o ofereceu de presente. Vamos conversar sobre isso quando você se acalmar. A crueldade casual me tirou o fôlego. 15 anos de casamento reduzidos a uma mensagem de texto que me tratava como uma criança inconveniente cujo acesso de raiva exigia controle paciente. O tom desdenhoso revelou como Scott realmente me via, não como sua esposa empresária cujo sucesso financiou nosso estilo de vida, mas como uma mulher emotiva cuja raiva legítima representava mera histeria que exigia correção. A frase "quando você se acalmar" carregava um veneno especial. Scott estava descartando preventivamente qualquer resposta que eu pudesse ter, considerando-a uma emoção feminina irracional, em vez de uma indignação justificada por uma traição calculada. Ele orquestrou minha humilhação enquanto roubava meu dinheiro e então enquadrou minha reação antecipada como um drama irracional que adultos racionais deveriam ignorar. Senhora Morrison, a senhora ainda está aí? A voz de Diane me trouxe de volta à ligação telefônica que havia se tornado secundária à revelação da mensagem de texto. Sim, peço desculpas. Por favor, continue. Queria perguntar diretamente se você concorda com esses acordos. Nossos contratos padrão incluem cláusulas que protegem os contribuintes financeiros de alterações não autorizadas na coordenação do evento. E, francamente, essa situação parece violar diversas diretrizes éticas do setor. A preocupação profissional do planejador de casamentos destacou o quanto Scott havia entendido mal tanto minha perspicácia empresarial quanto meus relacionamentos no setor. Ele presumiu que poderia manipular vendedores que, em última análise, respondiam a mim, descartando a possibilidade de que sua esposa pudesse ter respeito suficiente para expor seus esquemas. Diane, preciso te perguntar uma coisa diretamente. Essa decisão foi apresentada a você como se tivesse vindo tanto do meu marido quanto de mim? Ou Scott indicou que estava agindo unilateralmente? A pausa que se seguiu confirmou minhas suspeitas. O Sr. Morrison apresentou isso como uma decisão familiar mútua para evitar potenciais conflitos durante a celebração.
Ele nos garantiu que vocês concordaram em manter o apoio financeiro, mas se afastaram da participação ativa. Scott mentiu para os fornecedores do casamento sobre meu consentimento, ao mesmo tempo em que roubava meu dinheiro e apagava minha presença. A natureza sistemática de sua mentira revelou um planejamento que ia muito além da raiva impulsiva ou da pressão familiar. Tratava-se de uma traição calculada, executada com a eficiência de uma transação comercial. No entanto, continuou Diane, ele pareceu não estar familiarizado com nossos procedimentos padrão e fez várias perguntas que sugeriam que ele não estava totalmente informado sobre o escopo dos serviços cobertos pelo seu financiamento. Isso levantou suspeitas para nossa equipe. Meu telefone vibrou novamente com outra mensagem do Scott. A Teresa ligou chorando por causa de problemas com os fornecedores. Consertem essa bagunça que vocês criaram. O Frank não quer que o casamento dele seja arruinado porque vocês não conseguem lidar com decisões familiares como adultas. A culpabilização da vítima atingiu novos patamares de manipulação. Scott agora me posicionava como responsável pelo caos criado por sua própria traição, enquanto caracterizava seu roubo e humilhação como decisões familiares que pessoas sensatas deveriam aceitar sem reclamar. Sua desconsideração casual das preocupações com os fornecedores como problemas que eu havia criado revelou uma desconexão completa da realidade do que ele havia tentado. Senhora Morrison, preciso informá-la que vários outros fornecedores entraram em contato com nosso escritório com preocupações semelhantes sobre instruções conflitantes, disse Diane, com a voz cada vez mais tensa. O Cooper Canyon Catering recebeu uma ligação solicitando alterações no cardápio sem consultar o contribuinte financeiro. O Desert Palm Resort foi instruído a modificar as acomodações dos hóspedes, mantendo a mesma estrutura de cobrança. A conspiração se estendeu muito além da traição inicial de Scott. Ele contatou todos os fornecedores envolvidos no casamento de Frank, apagando sistematicamente meu envolvimento e preservando minhas obrigações financeiras. A audácia de coordenar uma farsa tão extensa e, ao mesmo tempo, caracterizar minhas objeções como drama revelou um nível de manipulação que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de alcançar. Há mais uma coisa que você deveria saber, continuou Diane, hesitante. O Sr. Morrison mencionou que essas mudanças foram necessárias devido à sua tendência à instabilidade emocional durante eventos familiares. Ele sugeriu que sua presença poderia criar situações desconfortáveis para outros hóspedes. Scott havia assassinado meu caráter para justificar minha exclusão, retratando-me como uma mulher instável cujos problemas emocionais exigiam gerenciamento familiar. O homem que se beneficiou do meu sucesso empresarial por 15 anos agora me retratava como mentalmente incapaz de participar de reuniões sociais, criando uma narrativa que posicionava minha exclusão como protetora e não punitiva. Meu reflexo na janela do escritório mostrou uma mulher cuja compostura profissional estava começando a se desfazer sob o peso da traição sistemática. Minhas mãos tremiam enquanto eu revia os contratos de casamento espalhados sobre a mesa. Minha voz embargou ligeiramente ao responder às perguntas de Diane, e meus olhos carregavam uma fragilidade que 15 anos de negociações comerciais bem-sucedidas jamais haviam produzido. O império que eu havia construído como armadura contra as crueldades do mundo de repente pareceu sem sentido quando as pessoas em quem eu mais confiava decidiram casualmente que eu era descartável. Todas as minhas conquistas profissionais não significariam nada se minha própria família pudesse orquestrar minha humilhação com tanta eficiência casual. Pela primeira vez em décadas, senti que minha identidade profissional cuidadosamente construída começava a ruir, deixando-me exposto a emoções que eu havia aprendido a administrar por meio do sucesso e do controle. O telefone tocou apenas 30 minutos depois de eu ter encerrado a ligação com Diane. O nome de Teresa apareceu no visor do meu escritório, e quase recusei a ligação antes que a curiosidade sobre suas justificativas superasse meu instinto de evitar mais sofrimento. Teresa, graças a Deus que você atendeu. Sua voz tinha um tremor que eu nunca tinha ouvido antes. Mais aguda e ofegante, como se ela tivesse corrido ou chorado. Preciso explicar o que aconteceu. Houve um terrível mal-entendido. Houve? Mantive o tom neutro, embora meu coração martelasse contra as costelas com a esperança desesperada de que talvez aquele pesadelo tivesse alguma explicação razoável que eu não havia considerado. Escute, estávamos tentando te proteger. Scott explicou como você tem estado estressado com o trabalho e como as reuniões familiares têm sido exaustivas ultimamente. Achamos que se cuidássemos dos detalhes do casamento nós mesmos, você poderia relaxar e aproveitar a celebração sem toda a pressão do planejamento.
A explicação parecia ensaiada, cada palavra cuidadosamente escolhida para reformular a traição como benevolência. Teresa falou com a fluência praticada de alguém que passou um tempo considerável elaborando esta narrativa, provavelmente com a orientação de Scott e possivelmente com a contribuição de outros membros da família. Teresa, eu não fui convidada para o casamento de jeito nenhum. Como isso me protege da pressão do planejamento? Bem, essa parte ficou complicada. Sua voz vacilou um pouco, a primeira rachadura em seu roteiro preparado. Havia algumas dinâmicas familiares em jogo que achamos que poderiam criar tensão. Você sabe como esses eventos podem ser emocionantes, e queríamos manter tudo focado na felicidade de Frank e Sarah. Os eufemismos continuaram a se acumular como barreiras defensivas. A dinâmica familiar substituiu a verdade da exclusão coordenada. Emocional caracterizou minha reação antecipada ao roubo e à humilhação como histeria feminina irracional. A felicidade de Frank e Sarah posicionou minha presença como uma ameaça à alegria do casal, em vez de reconhecer que a celebração deles existia apenas por causa da minha generosidade. Mas queremos que você saiba o quanto somos gratos pela sua contribuição. Teresa continuou, percebendo o ceticismo do meu silêncio. Esse dinheiro tornará o casamento dos sonhos possível e nunca esqueceremos sua generosidade. A referência casual de ficar com meus $40.000 e me excluir da celebração revelou a audácia impressionante de sua posição. Eles realmente acreditavam que poderiam roubar meu dinheiro, apagar minha presença e manter minha gratidão por meio de expressões vazias de apreciação. Teresa, de quem foi a ideia de me tirar da lista de convidados? Outra pausa, desta vez mais longa. Foi uma decisão familiar. Todos nós conversamos e concordamos que essa abordagem seria a melhor para todos os envolvidos. Eles realizaram reuniões familiares sobre a minha exclusão. Várias conversas em que os parentes de Scott se sentaram para discutir se a mulher que financiava a festa merecia comparecer. A natureza sistemática dessa traição foi mais profunda do que qualquer crueldade espontânea poderia ter alcançado. Incluindo Frank. Frank quer o melhor para a harmonia familiar. Ele é grato pelo seu apoio e não quer que conflitos ofusquem seu dia especial. O silêncio de Frank tornou-se uma traição por si só. Horas se passaram desde que os fornecedores do casamento o contataram sobre o caos em torno de sua celebração. No entanto, ele não ligou para expressar preocupação, confusão ou gratidão. O homem cujo casamento eu havia financiado integralmente agora se escondia atrás dos porta-vozes da família em vez de abordar a situação diretamente. Quando Frank finalmente ligou, 20 minutos depois do fim da conversa com Teresa, seu tom carregava a obrigação cansada de alguém que estava concluindo uma tarefa desagradável, em vez da emoção genuína de alguém cujos sonhos foram possíveis graças à generosidade da família. Teresa, eu queria agradecer pessoalmente pela sua incrível generosidade com as despesas do casamento. Suas palavras soaram formais, quase roteirizadas. Seu apoio significa tudo para Sarah e para mim, e queremos que você saiba o quanto agradecemos sua compreensão sobre a situação da lista de convidados. Pelo que entendi. A frase escapou antes que eu pudesse moderar minha resposta. Frank, descobri minha exclusão do seu casamento por meio de ligações telefônicas com os fornecedores. O que exatamente eu deveria entender? Bem, a família achou que seria melhor manter as coisas menores, mais íntimas. Você sabe como esses eventos podem ficar complicados quando há tantas personalidades envolvidas. Frank estava usando a mesma linguagem eufemística que Teresa havia empregado, referindo-se à minha presença como um problema de personalidade em vez de reconhecer a traição calculada de sua família. O homem que eu considerava um amigo verdadeiro revelou-se alguém que não tinha coragem de defender a decência básica quando a pressão familiar aumentava. Frank, eu financiei todo o seu casamento. Essa realidade influencia na sua compreensão das decisões apropriadas sobre a lista de convidados? Sua risada desconfortável revelou tudo sobre sua estrutura moral. Teresa, você ofereceu esse dinheiro como presente. Somos incrivelmente gratos, mas presentes não vêm com condições, certo? O homem cuja carreira arquitetônica foi construída com base na integridade estrutural não conseguiu reconhecer a base ética que sustentava sua própria celebração de casamento. Ele transformou minha generosidade anônima em uma dádiva sem compromisso que o absolveu de qualquer responsabilidade para com o benfeitor. A chegada de Scott em casa naquela noite trouxe a confirmação final de quão completamente meus relacionamentos familiares haviam se desintegrado.
Em vez de desculpas ou explicações, ele entrou em nossa cozinha com a atitude defensiva-agressiva de alguém que acreditava que sua posição era moralmente justificada. Espero que você esteja satisfeito com o caos que criou, disse ele, deixando cair sua maleta com uma força incomum e me olhando com indisfarçável ressentimento. Teresa passou a tarde chorando porque os vendedores estão fazendo perguntas inapropriadas sobre decisões familiares. A culpabilização da vítima atingiu níveis de tirar o fôlego. Scott estava me posicionando como responsável pela confusão com o fornecedor criada por suas próprias instruções enganosas, ao mesmo tempo em que caracterizava consultas profissionais sobre acordos financeiros irregulares como perguntas inadequadas. Você orquestrou minha exclusão do casamento de Frank enquanto ficava com meu dinheiro. Scott, o caos foi criado pela sua traição, não pela minha reação a ela. Traição? Sua voz se elevou com genuína indignação. Eu estava tentando evitar um drama familiar e proteger o dia especial do Frank. Seu sucesso te deixou arrogante, Teresa. Você acha que financiar algo te dá o direito de controlar tudo. A acusação revelou o ressentimento mais profundo que provavelmente havia crescido ao longo do nosso casamento. Scott observava minhas conquistas comerciais com crescente amargura, interpretando meu sucesso como arrogância em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que construíram a Morrison Hospitality. Essa exclusão do casamento não tinha a ver com harmonia familiar, mas com diminuir uma esposa cujas realizações ameaçavam seu ego. 15 anos apoiando sua carreira, financiando nosso estilo de vida e aceitando o tratamento desdenhoso da sua família. E você acha que eu sou arrogante? Veja bem, esse é exatamente o tipo de reação emocional que estávamos tentando evitar no casamento. Frank não quer que a festa dele seja arruinada pela sua necessidade de ser o centro das atenções. Scott estava reescrevendo nossa história de casamento em tempo real, transformando anos de meu apoio e aceitação silenciosos em um comportamento de busca de atenção que justificava a traição coordenada de sua família. O homem que se beneficiava diariamente do meu sucesso agora me pintava como uma narcisista cuja presença arruinaria celebrações financiadas por sua própria generosidade. Naquela noite, deitada em nossa cama king size enquanto Scott dormia pacificamente ao meu lado, enfrentei a solidão devastadora que acompanha a traição daqueles em quem confiamos mais completamente. O silêncio se estendeu entre nós como um oceano cheio de 15 anos de memórias compartilhadas que agora pareciam decepções elaboradas. Meu império empresarial, minha independência financeira, minha reputação de integridade em todo o setor de hospitalidade. Nenhuma dessas conquistas importava diante da constatação vazia de que minha própria família havia planejado secretamente minha exclusão, dependendo da minha generosidade contínua. Passei 15 anos construindo pontes com pessoas que estavam silenciosamente se preparando para queimá-las no momento em que eu me tornasse inconveniente em vez de útil. A escuridão do nosso quarto ecoava com conversas que eu nunca mais teria. Reuniões familiares nas quais eu nunca me sentiria bem-vinda. E o reconhecimento de que o amor que eu acreditava ser incondicional na verdade dependia da minha contínua invisibilidade e acessibilidade financeira. A manhã não trouxe alívio algum para a devastação emocional da noite anterior. Acordei e encontrei Scott já ido embora, tendo saído mais cedo do que o habitual, sem explicação ou despedida. O vazio da nossa cozinha parecia diferente agora. Carregada pela consciência de que o homem com quem compartilhei café por 15 anos me via como um obstáculo a ser gerenciado, em vez de uma parceira a ser respeitada. Meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas da mãe de Scott, Margaret, além de uma mensagem de voz que continha o tom cuidadosamente modulado que ela reservava para crises familiares que exigiam intervenção diplomática. Servi café na minha caneca favorita, a que Scott tinha me dado no nosso 5º aniversário, e me preparei para o que, sem dúvida, seria outro exercício de controle de danos à família. Teresa, querida, espero que você entenda que situações familiares podem se tornar bem complicadas. A voz gravada de Margaret fluía com suavidade praticada. Scott mencionou que havia algumas preocupações sobre os preparativos do casamento e eu queria que você soubesse que todos nós apreciamos sua generosa contribuição. Talvez fosse melhor simplesmente deixarmos o passado para trás e nos concentrarmos na felicidade do Frank. Esse tipo de mal-entendido tende a se resolver quando todos têm em mente o panorama geral. As frases cuidadosamente escolhidas revelaram o quão minuciosamente Scott havia instruído sua família sobre como conter minha reação à traição. Margaret falou como se estivesse testemunhando uma pequena discussão entre crianças, em vez de abordar o roubo sistemático e a humilhação orquestrados por seu filho.
Sua sugestão de deixar o passado para trás posicionou minha indignação legítima como uma pequena queixa que adultos maduros deveriam abandonar em prol da harmonia familiar. A irmã de Scott, Jennifer, ligou em menos de uma hora. Sua abordagem foi um pouco diferente, mas igualmente manipuladora, na suposição subjacente de que minha reação foi desproporcional à ofensa cometida. Teresa, eu sei que a dinâmica familiar pode ser muito desafiadora às vezes. Jennifer começou com a simpatia condescendente que normalmente reservava para falar sobre parentes difíceis. Scott explicou que houve algumas tensões em torno do planejamento do casamento e, honestamente, esses grandes eventos tendem a trazer à tona o pior de todos. Talvez isso seja, na verdade, uma bênção disfarçada que permite que você evite todo o estresse do casamento. A reformulação continuou com uma audácia impressionante. Jennifer estava caracterizando minha exclusão do casamento de Frank como uma fuga afortunada de obrigações desagradáveis, em vez de reconhecer a traição de confiança e o roubo de dinheiro que de fato haviam ocorrido. Seu tom sugeria que pessoas razoáveis se sentiriam gratas por não terem mais o fardo de comparecer às celebrações que elas mesmas financiaram. Você sabe o quão emocionantes essas ocasiões podem ser, especialmente quando há muitas personalidades fortes envolvidas, ela continuou, sua voz transmitindo a sutil implicação de que eu representava uma dessas personalidades problemáticas que exigem gerenciamento. Frank e Sarah só querem que o dia deles seja perfeito, e às vezes isso significa fazer escolhas difíceis sobre a dinâmica dos convidados. Cada membro da família que ligou empregou variações da mesma estratégia. Minha exclusão se tornou proteção contra o estresse. Minha contribuição financeira tornou-se uma doação generosa que não deveria exigir nenhuma consideração recíproca. Minha raiva se transformou em instabilidade emocional que ameaçava as celebrações familiares. A sofisticação de sua resposta coordenada revelou amplo planejamento e consulta entre os parentes de Scott. A ligação mais perturbadora veio da própria Sarah, noiva de Frank, que demonstrou um nível de manipulação calculada que sugeria talento natural em vez de comportamento treinado. Sua voz continha a mistura exata de inocência e gratidão para se esquivar da responsabilidade, ao mesmo tempo, manter uma negação plausível sobre seu papel na conspiração. Teresa, eu queria agradecer pessoalmente por ter sido tão compreensiva com os preparativos do casamento. Sarah começou com um calor perfeitamente modulado. Sei que esses eventos familiares podem ser complicados, e sua disposição de priorizar a felicidade de Frank acima de quaisquer preocupações pessoais realmente mostra que tipo de pessoa você é. A apresentação foi impecável. Sarah conseguiu me agradecer por compreender decisões com as quais eu nunca havia concordado. Ao posicionar minha exclusão como evidência do meu caráter nobre, em vez de reconhecer a traição que realmente ocorreu, ela falou como se eu tivesse me retirado voluntariamente da celebração, em vez de ter sido sistematicamente apagado por uma conspiração familiar. Frank é muito grato pela sua generosidade com as despesas do casamento, ela continuou, seu tom carregando peso emocional suficiente para parecer genuíno, sem reconhecer as implicações éticas de aceitar dinheiro de alguém que eles haviam excluído. Ele continua dizendo quão sortudos somos por termos familiares que se importam mais com a nossa felicidade do que com o próprio reconhecimento. A sutil crítica à minha suposta necessidade de reconhecimento revelou o quão detalhadamente Scott havia informado sua futura cunhada sobre minhas falhas de caráter. Sarah estava insinuando que minha objeção ao roubo e à humilhação provinha de vaidade ferida e não de indignação legítima pela traição. Ela transformou minha generosidade anônima em evidência de comportamento de busca de atenção que justificava sua exclusão coordenada. Em forte contraste com a traição familiar, meus relacionamentos comerciais provaram seu valor por meio de profissionalismo e lealdade inabaláveis. Meu assistente passou horas investigando discretamente as conexões dos fornecedores, mapeando a rede de empresas que, em última análise, levavam aos vários ativos da Morrison Hospitality. Minha equipe jurídica revisou as obrigações contratuais com a minúcia que eu esperava de profissionais que entendiam que suas reputações dependiam de um serviço competente. O mais revelador foi a resposta de Marcus Tim, meu parceiro de negócios mais próximo e o homem que ajudou a estruturar algumas das aquisições mais complexas da Morrison Hospitality. Quando expliquei a situação durante nossa ligação regular, sua reação não teve nenhum dos equívocos diplomáticos que caracterizaram as respostas da minha família. Teresa, isso é um comportamento completamente inaceitável, disse Marcos sem hesitar. Não me importa qual seja a dinâmica familiar envolvida. Você não pega o dinheiro de alguém e depois o exclui do evento. Isso é fraude, pura e simplesmente.
Sua clareza moral direta destacou a estrutura ética distorcida que minha família havia adotado para justificar suas ações. As pessoas a quem paguei por serviços profissionais demonstraram mais integridade e lealdade do que parentes de sangue que se beneficiaram da minha generosidade durante anos. Você já considerou que isso pode ser estratégico, em vez de apenas cruel? Continuou Marcos, com sua perspicácia empresarial cortando a confusão emocional que a traição familiar cria. Excluir você e, ao mesmo tempo, manter seu financiamento, envia uma mensagem muito específica sobre seu lugar na hierarquia deles. Você é valioso em termos de recursos, mas não merece ser incluído em comemorações. Sua análise iluminou o que eu vinha lutando para entender. Não se tratava de crueldade aleatória ou drama familiar impulsivo, mas de degradação calculada, criada para estabelecer limites permanentes. Eles estavam me ensinando que eu poderia financiar a felicidade deles, mas nunca deveria esperar compartilhar dela. A sofisticação de sua manipulação emocional revelou anos de ressentimento e planejamento que eu nunca havia reconhecido. O padrão ficou mais claro à medida que outros familiares me contatavam ao longo da semana. Cada conversa seguia o mesmo roteiro. Minha exclusão se tornou proteção. Meu financiamento se tornou uma doação generosa que não exigia nenhuma consideração recíproca. Minha raiva se tornou uma instabilidade emocional que pessoas sensatas deveriam ignorar em prol da harmonia familiar. Todos sabiam do plano. Os pais de Scott, seus irmãos e até parentes distantes que raramente se envolvem em assuntos familiares foram consultados sobre minha exclusão enquanto meu financiamento fosse preservado. Toda a família extensa participou da decisão de que eu era dispensável, que minhas contribuições eram bem-vindas, mas que minha presença era problemática. A constatação caiu sobre mim como água fria. Eu havia passado 15 anos acreditando que estava construindo relacionamentos com pessoas que valorizavam minha presença em suas vidas. Em vez disso, eu estava cultivando dependências entre pessoas que me viam como um recurso conveniente a ser gerenciado e manipulado de acordo com suas necessidades. A rede de engano se estendeu muito além da traição impulsiva de Scott. Tratava-se de uma exclusão sistemática coordenada por uma família inteira que havia decidido que meu dinheiro era bem-vindo, enquanto minha empresa não. A revelação da traição familiar sistemática exigiu uma resposta à altura de sua crueldade calculada. Passei aquela noite em meu escritório em casa, cercado por 15 anos de documentos de aquisição, registros corporativos e registros subsidiários que contavam a história da expansão da Morrison Hospitality pelo sudoeste dos Estados Unidos. Minha equipe jurídica trabalhou remotamente durante a noite, mapeando conexões que eu nunca havia considerado em sua totalidade. O que emergiu da nossa investigação transformou minha compreensão do poder que eu havia acumulado inconscientemente. A Desert Rose Wedding Planning operava sob o guarda-chuva da Southwest Event Solutions, que eu havia adquirido 3 anos antes durante seus processos de falência. Sunset Ridge Estate, o local que Frank e Sarah escolheram por suas vistas deslumbrantes do deserto, pertencia à minha divisão de hospitalidade por meio de uma holding que administrava 12 propriedades semelhantes. A Cooper Canyon Catering respondia a Morrison Hospitality por meio de uma estrutura subsidiária tão complexa que até mesmo os especialistas do setor raramente conseguiam identificar a propriedade final. Mais significativamente, o Desert Palm Resort, onde todos os 60 convidados do casamento tinham reservas confirmadas, representava a joia da coroa do meu portfólio de hotéis, uma propriedade que comprei e reformei, tornando-a um dos destinos de luxo mais procurados de Phoenix. Cada fornecedor, cada prestador de serviços, cada aspecto da celebração de Frank estava conectado diretamente às empresas que eu controlava por meio de aquisições estratégicas que pareciam rotineiras na época, mas agora se revelavam instrumentos de alavancagem sem precedentes. A família, que havia descartado meu negócio como sendo apenas um pequeno serviço de buffet da Teresa, sem saber, construiu toda a sua celebração de casamento com base no meu império corporativo. Eles insultaram e excluíram a mulher que literalmente possuía todos os componentes da celebração dos seus sonhos. Meu telefonema para Diane na manhã seguinte transmitiu uma autoridade que eu nunca havia exercido com tanta precisão e foco. Quando me identifiquei como a proprietária definitiva da Desert Rose Wedding Planning, o silêncio que se seguiu se estendeu o suficiente para que eu ouvisse sua respiração ofegante e o som de papéis sendo revirados freneticamente em sua mesa. Senhora Morrison, eu não fazia ideia. Sua voz carregava a tensão peculiar que advém de perceber que você tem operado sob suposições completamente falsas sobre a dinâmica do poder. A estrutura corporativa é tão complexa que seu marido nunca mencionou isso. Meu marido não tem envolvimento algum nas operações comerciais da Morrison Hospitality.
interrompi com a mesma precisão fria que havia construído meu império por meio de negociações hostis. Ele também demonstrou uma tendência preocupante de deturpar tanto sua autoridade quanto meu consentimento em relação a questões financeiras da família. A compostura profissional de Diane começou a ruir à medida que as implicações de sua situação se tornaram claras. Ela aceitou instruções de um homem que não tinha autoridade sobre empresas que não eram suas, ao mesmo tempo em que ignorava as preocupações da mulher que controlava todos os aspectos da infraestrutura do casamento. Suas tentativas gaguejantes de salvar a situação foram inúteis porque o dano já havia sido feito por meio de sua participação no engano de Scott. Preciso que você entenda uma coisa muito claramente, Diane. Quando meu marido entrou em contato com você para me excluir do casamento de Henderson Walsh, preservando minhas contribuições financeiras, ele estava excedendo qualquer autoridade que já teve. Essas instruções violavam nossos acordos profissionais e a ética empresarial básica. Senhora Morrison, se eu soubesse da estrutura societária, jamais teria aceitado essas instruções. Nossos procedimentos padrão exigem autorização das principais partes interessadas para quaisquer alterações significativas na coordenação do evento. O desespero dela destacou o quanto Scott havia subestimado tanto minha perspicácia empresarial quanto meus relacionamentos no setor. Ele presumiu que poderia manipular fornecedores que, no fim das contas, responderiam a mim, descartando a possibilidade de que sua esposa reservada pudesse inspirar respeito e lealdade em todo o setor de hospitalidade. Diane, quero que você entre em contato com todos os fornecedores associados ao casamento em Henderson Walsh e os informe que seus serviços não são mais necessários. Todos os contratos devem ser rescindidos imediatamente e todas as reservas canceladas. O silêncio que se seguiu carregou o peso de uma mulher percebendo que estava testemunhando o desmantelamento sistemático de meses de planejamento cuidadoso. Senhora Morrison, a senhora tem certeza dessa decisão? O casamento está marcado para o mês que vem, e encontrar serviços substitutos será praticamente impossível em tão pouco tempo. Tenho absoluta certeza. Minha família tomou uma decisão empresarial de me excluir, mantendo meu financiamento. Agora eles vão descobrir o que acontece quando você trai alguém que controla toda a infraestrutura industrial da qual você depende. O processo de cancelamento ocorreu com precisão cirúrgica. Nas horas seguintes, cada fornecedor recebeu um aviso oficial de que seus serviços não eram mais necessários para a celebração de Henderson Walsh. Todos os contratos foram rescindidos legalmente de acordo com as cláusulas que minha equipe jurídica havia elaborado anos antes para proteger os interesses da Morrison Hospitality. Cada reserva de hotel foi cancelada, cada acordo de buffet foi dissolvido e cada reserva de local foi eliminada do sistema. Não agi por impulso emocional ou desejo de vingança mesquinha. Essa foi a resposta calculada que construiu meu império por meio do pensamento estratégico e das consequências para aqueles que violavam relações comerciais. Frank e Sarah fizeram a escolha de participar da minha humilhação enquanto se beneficiavam da minha generosidade. Agora eles descobririam que escolhas trazem consequências, especialmente quando você escolhe trair alguém que controla a infraestrutura da qual seus sonhos dependem. O poder que eu exercia naquele momento era diferente de tudo que eu havia experimentado durante 15 anos de casamento. Durante décadas, aceitei o tratamento indiferente da família de Scott, financiei suas diversas necessidades e desejos enquanto permanecia invisível e priorizei seu conforto em detrimento do meu próprio reconhecimento e respeito. Eu desempenhei o papel de membro da família quieto e complacente enquanto construía um império que ofuscava a compreensão deles. Mas agora, pela primeira vez no meu casamento, senti a pura embriaguez de exercer o poder sem desculpas ou restrições. A família que me descartou casualmente, mas ficou com meu dinheiro, estava prestes a descobrir que a mulher quieta que eles subestimaram tinha todas as cartas naquele jogo em particular. Anos aceitando reconhecimento mínimo enquanto fornecia apoio máximo de repente pareciam paciência estratégica em vez de autossacrifício virtuoso. Minha assistente entrou em meu escritório com atualizações sobre o processo de cancelamento. Sua expressão carregava a mistura de eficiência profissional e preocupação pessoal que caracterizava nossa relação de trabalho. Senhora Morrison. Todas as notificações aos fornecedores foram concluídas. Várias empresas solicitaram a confirmação dessas instruções, dadas as circunstâncias incomuns e o prazo curto. Diga a eles que a decisão da Morrison Hospitality é final e inegociável. Qualquer fornecedor que não aceite essas instruções deve rever suas obrigações contratuais em relação às diretrizes da empresa controladora. A cascata de consequências começaria em questão de horas.
Frank e Sarah recebiam ligações de fornecedores confusos, explicando que seus serviços não estavam mais disponíveis. As reservas de hotel desapareceriam do sistema. Os serviços de buffet seriam dissolvidos. E a reserva do local, que parecia garantida, desapareceria sem explicação. A celebração que eles planejaram durante meses se desintegraria em uma única tarde porque eles escolheram trair a mulher que, sem saber, controlava cada componente da infraestrutura do casamento. Essa revelação transformou minha compreensão de relacionamentos, poder e autoestima de maneiras que 15 anos de operações comerciais bem-sucedidas nunca haviam alcançado. Passei décadas acreditando que a generosidade silenciosa e a acomodação paciente representavam virtude, que financiar os sonhos dos outros enquanto permanecia invisível demonstrava caráter e lealdade familiar. Em vez disso, agora reconheci esses comportamentos como padrões facilitadores que ensinaram minha família a não dar valor às minhas contribuições, ao mesmo tempo em que me tratavam como algo descartável. A mulher quieta que todos subestimavam finalmente estava jogando em seu verdadeiro nível de habilidade. E o jogo havia mudado fundamentalmente de maneiras que eles ainda não conseguiam compreender, mas que logo vivenciariam diretamente. As consequências começaram a se desenrolar em questão de horas, afetando a rede de planejamento do casamento como peças de dominó caindo em uma sequência precisamente calculada. O telefone do meu escritório tocou primeiro com o número de Teresa, e deixei que tocasse 3 vezes antes de atender, saboreando a antecipação de sua confusão e pânico crescente. Teresa, algo terrível está acontecendo. Sua voz tinha um tremor que eu nunca tinha ouvido antes, mais agudo e ofegante, com o tipo de desespero que acompanha a desintegração em tempo real de planos cuidadosamente elaborados. Todos os fornecedores ligaram para cancelar seus serviços. O local, o buffet, as reservas de hotel, tudo sumiu. Mantive a compostura profissional enquanto notava a deliciosa ironia de que ela estava ligando para a mulher que eles tinham excluído para pedir ajuda com os problemas criados por aquela mesma exclusão. Isso parece extremamente preocupante, Teresa. Os fornecedores deram alguma explicação para esses cancelamentos? Todos alegam que é devido a mudanças na política corporativa ou diretrizes da empresa-mãe, mas nada disso faz sentido. Assinamos contratos há meses, pagamos depósitos, confirmamos tudo várias vezes. Como eles podem simplesmente cancelar sem avisar? Sua perplexidade era completa e satisfatória. Teresa não tinha noção de que a mulher que ajudara a trair controlava de fato todos os vendedores que ela tentava desesperadamente manter. As lágrimas em sua voz, que antes me motivavam a assinar cheques generosos, agora soavam como justiça sendo feita com precisão matemática. Você já tentou entrar em contato com fornecedores alternativos? Perguntei com o tom prestativo que sempre usei durante crises familiares. Embora, desta vez, minha ajuda fosse notavelmente limitada. Essa é a parte impossível. De repente, todos os lugares decentes na área de Fênix estão lotados. Todo fornecedor de serviços de buffet de qualidade alega não ter disponibilidade. Todos os hotéis para os quais ligamos não mostram nenhuma vaga para as nossas datas. É como se toda a indústria tivesse se coordenado para nos excluir. A precisão de sua avaliação foi notável. A indústria havia de fato se coordenado para excluí-los, embora ela permanecesse alheia à identidade do coordenador. Meus 15 anos de aquisições estratégicas criaram uma rede tão abrangente que encontrar alternativas exigiu olhar além dos padrões de qualidade que Frank e Sarah haviam estabelecido originalmente para sua celebração. Estou ligando há 6 horas seguidas, continuou Teresa, com a voz embargada pelo cansaço e pela frustração. Até tentei com fornecedores em Tucson e Flagstaff, mas eles já estão com a agenda lotada ou não querem viajar para o nosso encontro. Não entendo o que está acontecendo. A ligação de Frank veio 20 minutos depois, seu treinamento em arquitetura era evidente em sua abordagem metódica para a resolução de problemas, embora sua lógica se mostrasse inútil diante da realidade do meu domínio de mercado. Diferentemente dos apelos emocionais de Teresa, Frank tentou analisar a situação com distanciamento profissional, que gradualmente desapareceu à medida que a dimensão do desastre se tornava aparente. Teresa, preciso te perguntar uma coisa diretamente. Frank começou com o tom comedido que usava para consultas com clientes. Você tem alguma ideia de por que todos os fornecedores associados ao nosso casamento cancelaram repentinamente seus serviços no mesmo dia? Parece uma coincidência incomum, respondi, mantendo a personalidade prestativa de membro da família que me serviu bem por 15 anos. Você já considerou se alguém com influência significativa no setor poderia ter motivos para essas ações?
A pausa que se seguiu durou o suficiente para que eu ouvisse processando as implicações da minha sugestão. Frank era inteligente o suficiente para reconhecer que tais cancelamentos coordenados exigiam poder e organização substanciais, embora ele ainda não tivesse conectado essas exigências à sua discreta cunhada, que supostamente administrava um pequeno negócio de buffet. Você está sugerindo que alguém está sabotando nosso casamento deliberadamente? Sua voz demonstrava um alarme crescente à medida que a possibilidade de interferência intencional substituía sua suposição inicial de coincidência infeliz. Quem teria a motivação e a capacidade de coordenar algo assim? Eu não gostaria de especular sobre motivações, disse eu, cautelosamente. Mas a parte da capacidade é interessante. Esse nível de coordenação exigiria alguém com amplas conexões em todo o setor de hospitalidade. Alguém cuja influência se estendesse a diversas categorias de fornecedores. O silêncio de Frank sugeria que ele estava começando a entender que seu casamento havia sido alvo de alguém com recursos e alcance muito além do típico drama familiar. O homem que projetou os edifícios finalmente percebeu que sua celebração havia sido sistematicamente demolida por um arquiteto de consequências que ele nunca se preocupou em reconhecer. A resposta de Scott se mostrou muito menos analítica e infinitamente mais reveladora sobre seu verdadeiro caráter quando confrontado com situações fora de seu controle. Seus telefonemas começavam com a autoridade indiferente que ele sempre empregava quando minhas atividades comerciais atrapalhavam seus planos familiares. Mas seu tom mudou rapidamente quando ele percebeu que suas táticas habituais seriam inadequadas para esta crise. Teresa, você precisa consertar essa bagunça imediatamente, ordenou Scott durante sua primeira ligação, sua voz transmitindo a presunção de que eu naturalmente priorizaria resolver os problemas criados por sua traição. Frank está em pânico total, e Teresa não para de chorar há horas. Seja lá qual for o jogo que você esteja jogando, precisa parar agora mesmo. A caracterização casual de consequências sistemáticas como jogos revelou o quão completamente Scott entendeu mal tanto a situação quanto minha resposta à sua humilhação orquestrada. Ele acreditava genuinamente que a reação de sua esposa ao roubo e à traição representava um comportamento infantil que adultos razoáveis deveriam ignorar em vez de reconhecê-lo como um exercício calculado de poder legítimo. Não estou brincando, Scott. Estou simplesmente permitindo que as consequências naturais se desenrolem quando as pessoas decidem trair familiares que foram generosos com elas. Consequências naturais. Sua voz se elevou com genuína indignação. Você está destruindo o casamento do Frank por despeito porque seus sentimentos foram feridos. É exatamente esse tipo de instabilidade emocional que estávamos tentando evitar, mantendo você longe da celebração. A culpabilização da vítima atingiu níveis impressionantes quando Scott transformou seu roubo e traição em evidências dos meus problemas de saúde mental. Ele orquestrou minha exclusão enquanto roubava meu dinheiro e então caracterizou minha resposta como prova de que sua decisão original era justificada. A lógica circular teria sido impressionante se não fosse tão moralmente falida. Scott, você me excluiu de um casamento que eu financiei completamente, mas fiquei com meus $40.000. Se você puder explicar como isso representa um comportamento familiar razoável, estou disposto a ouvir. Você ofereceu esse dinheiro como presente, Teresa. Presentes não vêm com condições e não lhe dão o direito de controlar as comemorações dos outros. Seu sucesso fez você pensar que pode comprar uma entrada em situações nas quais não é desejado. A acusação revelou ressentimentos que provavelmente persistiram durante todo o nosso casamento. Scott via minhas conquistas comerciais como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que fizeram a Morrison Hospitality do nada se tornar um império regional. A crise no casamento não tinha a ver com a harmonia familiar, mas com a diminuição de uma esposa cujo sucesso ameaçava seu ego e desafiava suas suposições sobre a dinâmica do poder doméstico. Em 48 horas, a notícia começou a se espalhar pela comunidade hoteleira de Fênix de que Teresa Morrison estava exercendo todo o alcance de sua considerável influência. Os vendedores que me tratavam com profissionalismo rotineiro de repente entenderam que estavam lidando com a realeza do setor, cujo comportamento discreto mascarava um controle de mercado sem precedentes. Os concorrentes que subestimaram a Morrison Hospitality começaram a reavaliar sua posição de mercado e suas estratégias de relacionamento com alguém que eles não sabiam que era um grande corretor de poder. Minha assistente atendeu ligações de colegas do setor que buscavam entender as implicações dos cancelamentos da Henderson Walsh para seus próprios relacionamentos comerciais. Gerentes de hotéis que aceitavam solicitações de reserva de rotina agora reconheciam que estavam lidando com proprietários de propriedades concorrentes.
As empresas de buffet que viam a Morrison Hospitality como mais uma empresa regional de repente perceberam que estavam operando em mercados dominados por um concorrente cuja influência elas nunca haviam reconhecido. A mulher quieta que preferia a generosidade anônima estava revelando a verdadeira extensão de seu império. E toda a indústria hoteleira do Sudoeste estava tomando conhecimento de um poder que eles nunca se preocuparam em reconhecer ou respeitar. Minha reputação estava se transformando de empresária bem-sucedida em força da natureza, e o reconhecimento era inebriante depois de décadas aceitando a invisibilidade nos relacionamentos profissionais e pessoais. O caos em torno do casamento de Frank representou apenas o começo das consequências que remodelariam a maneira como todos os envolvidos entendiam o poder, a lealdade e o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além de sua compreensão. Os rumores da indústria atingiram seu ápice no final da semana, criando a atmosfera perfeita para o que eu havia planejado como o ato final desse drama familiar. Marquei a reunião para segunda-feira de manhã na sede da Morrison Hospitality, enviando convites formais para Scott, Frank, Sarah, Teresa e ambos os grupos de pais por meio do meu assistente, com a precisão clínica de uma convocação corporativa. A sala de conferências do 32º andar foi escolhida especificamente por sua atmosfera intimidadora. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do centro de Fênix, enquanto as paredes exibiam prêmios do setor, certificados de aquisição e obras de arte originais que, juntos, representavam mais riqueza do que os ganhos anuais combinados da minha família. A mesa de conferências, feita de uma única peça de algaroba do Arizona e cercada por cadeiras de couro que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, serviu como palco perfeito para revelações que remodelariam todos os relacionamentos na sala. Eles chegaram separadamente, mas com minutos de diferença, e seus rostos exibiam expressões de choque de pessoas cuja compreensão da realidade havia sido fundamentalmente alterada na semana anterior. Scott entrou primeiro, sua postura confiante de sempre substituída pela postura incerta de um homem que havia descoberto que sua esposa quieta controlava forças além de sua compreensão. Sua pele pálida e o leve tremor em suas mãos revelavam o quanto as revelações recentes abalaram suas suposições sobre a dinâmica do poder doméstico. Frank e Sarah o seguiram, ambos com a neutralidade cuidadosa de pessoas tentando lidar com uma crise que ainda não compreendiam completamente. O treinamento arquitetônico de Frank era evidente na maneira como ele estudava a sala de conferências, anotando detalhes que revelavam riqueza e influência que ele nunca havia associado à sua cunhada. Sarah manteve a fachada composta que havia aperfeiçoado nos últimos dias, embora seus olhos arregalados revelassem um reconhecimento crescente de que ela estava entrando no domínio de alguém cujo poder se estendia muito além dos relacionamentos familiares. Teresa entrou por último com os dois grupos de pais, seu rosto mostrando o cansaço de alguém que passou dias tentando freneticamente reconstruir uma celebração que se desintegrou da noite para o dia. A mulher que participou da minha traição agora confrontava a realidade de que sua busca por fornecedores alternativos havia sido inútil porque a mulher que ela ajudou a excluir controlava a infraestrutura de que ela precisava desesperadamente. Eu estava posicionado na cabeceira da mesa de conferências, vestindo um terno Armani azul marinho e a confiança que vem de ter todas as cartas em um jogo em que os outros jogadores ainda estavam aprendendo as regras. A luz da manhã entrando pelas janelas criava sombras dramáticas no ambiente, ao mesmo tempo em que destacava os prêmios e reconhecimentos que documentavam a ascensão da Morrison Hospitality ao domínio regional. Obrigado a todos por terem vindo. Comecei com o tom profissional que eu reservava para negociações de alto risco. Acredito que temos vários assuntos importantes para discutir sobre eventos recentes e suas implicações para nossos relacionamentos familiares. O silêncio que se seguiu foi profundo e satisfatório. Essas eram as mesmas pessoas que falavam comigo nas mesas de jantar durante anos, descartando minhas opiniões sobre negócios e comemorando conquistas que eram insignificantes perto das minhas próprias realizações. Agora eles estavam sentados na minha sala de conferências, cercados por evidências tangíveis de uma influência que nunca se preocuparam em reconhecer. Entendendo finalmente que o membro quieto da família tinha poder absoluto sobre a situação imediata, Frank quebrou a defesa coordenada da família com palavras que me surpreenderam por sua franqueza e aparente sinceridade. Ele se levantou lentamente, olhou-me diretamente nos olhos e falou com a voz firme que eu lembrava dos nossos melhores momentos em família, antes que essa crise revelasse o verdadeiro caráter de cada um. Teresa, quero me desculpar não só por mim, mas por todos nós. O que fizemos foi completamente imperdoável. Seu reconhecimento trouxe consigo um remorso genuíno, e não a contrição estratégica que eu esperava de alguém cujo casamento havia sido sistematicamente desfeito. Eu deveria ter questionado a decisão de excluí-lo, mantendo sua contribuição financeira.
Eu deveria ter reconhecido que nenhuma harmonia familiar justificaria tratá-lo com tamanho desrespeito. Sua disposição em aceitar responsabilidades enquanto Scott continuava mantendo silêncio defensivo revelou um caráter que estava escondido sob a lealdade familiar e a pressão social. A coragem moral de Frank naquele momento plantou a primeira semente de uma possível redenção, embora o perdão permanecesse uma consideração distante e não uma possibilidade imediata. Frank, seu pedido de desculpas foi anotado, respondi com cuidadosa neutralidade. No entanto, os pedidos de desculpas não abordam a natureza sistemática do que ocorreu ou o engano coordenado que vários membros da família participaram da criação. Scott finalmente encontrou sua voz, embora suas palavras carregassem o tom desesperado de alguém cuja visão de mundo estava desmoronando sob o peso das evidências e consequências. Teresa, você precisa entender que estávamos tentando evitar dramas familiares. A exclusão nunca foi concebida como um insulto. Era para proteger todos de situações desconfortáveis. Proteja todos de situações desconfortáveis roubando meu dinheiro e orquestrando minha humilhação? Perguntei com a calma e precisão que me servirá em inúmeros confrontos comerciais. Scott, por favor, explique como roubo e traição se qualificam como medidas de proteção. Suas tentativas de minimizar a traição e racionalizar a exclusão tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que ele percebia que suas táticas habituais de rejeição e condescendência seriam inadequadas naquele ambiente. Quando ele finalmente percebeu que sua esposa controlava não apenas suas finanças pessoais, mas toda uma indústria regional, sua raiva defensiva se transformou em barganha que revelou a profundidade de sua dependência de sistemas que ele nunca se preocupou em entender. Você está certo de que a execução foi falha, admitiu Scott com visível relutância, mas as intenções eram boas. Podemos resolver essa situação se todos se afastarem das reações emocionais e se concentrarem na união familiar? A caracterização casual de consequências calculadas como reações emocionais demonstrou o quanto Scott entendeu completamente mal tanto a situação quanto minha resposta à sua traição orquestrada. Ele acreditava genuinamente que o exercício de poder legítimo por parte de sua esposa representava a histeria que pessoas razoáveis deveriam ignorar em vez de reconhecê-la como o resultado natural de escolhas que traziam consequências significativas. A situação já foi resolvida. Scott, o casamento do seu irmão foi cancelado porque a família que planejou minha exclusão descobriu que não tinha alternativas quando retirei meu apoio. As reações emocionais às quais você se refere são a resposta natural ao aprendizado de que ações geram consequências. Levantei-me e caminhei até as janelas com vista para o centro de Fênix, permitindo que o silêncio enfatizasse a autoridade que minha posição e ambiente representavam. A cidade se estendia abaixo de nós, com grande parte de sua infraestrutura de hospitalidade controlada, sem que ela soubesse, pela mulher que a família de Scott havia demitido por administrar um pequeno negócio de buffet. No entanto, estou preparado para oferecer termos de resolução que permitirão que Frank e Sarah prossigam com sua celebração, embora sob condições que reflitam a nova realidade de nossos relacionamentos familiares. A sala prendeu a respiração enquanto eu delineava requisitos que reformulariam todas as suposições que eles mantinham sobre poder, respeito e responsabilidade dentro da estrutura de nossa família extensa. Os termos não eram pontos de partida para negociações, mas condições não negociáveis que refletiam o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além de sua compreensão. $75.000 a serem pagos adiantado para cobrir todas as despesas do casamento. Pedidos formais de desculpas por escrito de Scott, Teresa e ambos os pais, reconhecendo que seu tratamento foi inaceitável e violou os padrões básicos de lealdade familiar. Reconhecimento público durante a recepção do casamento sobre o que quase destruiu esta celebração e por que esses eventos ocorreram. A exigência financeira representava quase o dobro do custo original do casamento, enquanto o reconhecimento público garantiria que todos os convidados entendessem as consequências de trair membros da família cuja generosidade foi considerada garantida durante anos. Estes termos são finais e inegociáveis. Vocês têm 48 horas para decidir se Frank e Sarah realizarão o casamento sob estas condições ou se explicarão aos 60 convidados por que não haverá celebração alguma. O prazo de 48 horas passou e a aceitação de Frank foi entregue por meio de uma carta formal que chegou a Morrison Hospitality precisamente no final do horário comercial de quarta-feira. Sua caligrafia carregava a precisão cuidadosa de um arquiteto que entendia que algumas estruturas exigem reconstrução completa em vez de simples reparos. Os $75.000 apareceram na minha conta empresarial na manhã seguinte, acompanhados de pedidos de desculpas por escrito de cada membro da família, que variavam do reconhecimento genuinamente arrependido de Frank à admissão relutante de mau julgamento por parte de Scott.
4 semanas depois, eu estava no salão principal do Canyonville Lodge, supervisionando os preparativos finais do que havia se transformado da visão original de Frank e Sarah em algo totalmente diferente, mas inegavelmente lindo. O local representava uma das menores propriedades da Morrison Hospitality, aninhada no sopé do deserto, com vistas panorâmicas das montanhas, o que criava uma magnificência natural que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar ou reproduzir. O número de convidados foi reduzido de 60 para 40, forçando o foco em relacionamentos genuínos em vez de desempenho social e obrigação. Cada convite foi cuidadosamente revisado para garantir que apenas pessoas que realmente importavam para Frank e Sarah testemunhassem sua união. A eliminação de convidados periféricos e conhecidos criou uma intimidade que a celebração original nunca teria alcançado, apesar do maior gasto e do planejamento elaborado. Cada detalhe refletia minha visão estética e não a exibição ostentosa que Frank e Sarah haviam imaginado inicialmente. A simplicidade elegante substituiu o excesso espalhafatoso que eles haviam planejado originalmente, com flores silvestres do deserto dispostas em peças centrais discretas que complementavam, em vez de competir com, a paisagem natural. O orçamento reduzido, paradoxalmente, produziu uma celebração mais sofisticada, que enfatizou a importância do compromisso assumido em vez da riqueza exibida. Meu assistente se aproximou com as confirmações finais dos fornecedores, cada documento contendo as assinaturas dos prestadores de serviço que agora entendiam que estavam trabalhando diretamente para Morrison Hospitality e não por meio de planejadores intermediários. A mudança no comportamento deles foi notável. Os vendedores que me tratavam com profissionalismo rotineiro agora demonstravam a deferência normalmente reservada a líderes do setor, cuja influência poderia construir ou destruir negócios regionais. Senhora Morrison, a equipe de buffet confirmou todos os ajustes finais do cardápio, e o fotógrafo entende que a senhora revisará todas as imagens antes da divulgação. Minha assistente relatou com a eficiência que eu esperava de uma equipe que reconhecia que trabalhava para alguém cujo poder ia muito além do que a maioria dos clientes poderia exercer. A transformação na forma como a comunidade hoteleira de Fênix me via foi profunda e gratificante. A notícia sobre o magnata discreto que quase cancelou um casamento de família por traição se espalhou pela indústria, com a história ganhando detalhes dramáticos a cada recontagem. Os concorrentes que haviam subestimado a Morrison Hospitality agora se aproximavam de mim com o respeito cuidadoso reservado às forças da natureza que podem remodelar as condições de mercado por meio de decisões únicas. O incidente elevou minha reputação profissional de empresária bem-sucedida à lenda do setor, embora o custo nos relacionamentos familiares ainda não tenha sido determinado. Minha disposição de exercer poder quando fui traída enviou mensagens claras a toda a comunidade sobre as consequências de contrariar Teresa Morrison, seja em relações comerciais ou pessoais. Durante o coquetel, observei Frank andando pelo pequeno grupo com visível alívio, em vez do estresse que caracterizou seu comportamento durante o processo de planejamento original. A redução no número de convidados permitiu que ele se envolvesse significativamente com cada pessoa presente, em vez de cumprir obrigações sociais com conhecidos que compareciam às celebrações principalmente em busca de oportunidades de networking. Sarah parecia genuinamente radiante em um vestido mais simples que combinava melhor com o local íntimo do que o vestido elaborado que ela havia escolhido originalmente. A mulher que manteve uma negação plausível durante toda a crise agora se portava com a gratidão cuidadosa de alguém que entendia que seu casamento existia apenas por causa do perdão que ela não necessariamente havia conquistado, mas desesperadamente precisava. Quando Frank se levantou para se dirigir aos presentes durante o jantar, suas palavras tiveram um peso que transcendeu os discursos típicos de recepção de casamento. O homem que encontrou coragem moral para reconhecer o erro continuou demonstrando o crescimento de caráter que o distinguiu dos membros da família que permaneceram focados em minimizar sua responsabilidade. Antes que Sarah e eu troquemos nossos votos, quero reconhecer alguém cuja generosidade e perdão tornaram esta celebração possível, apesar dos graves fracassos da nossa família, começou Frank, e sua voz ecoou pelo encontro íntimo com uma emoção genuína, em vez de uma gratidão fingida. Teresa Morrison não financiou apenas o nosso casamento. Ela preservou a integridade da nossa família quando nós mesmos a abandonamos. Sua disposição de reconstruir o que destruímos por meio do nosso egoísmo e traição representa um caráter que todos devemos aspirar a imitar. Os aplausos que se seguiram foram constantes e genuínos, em vez do reconhecimento educado ao qual eu estava acostumado em eventos familiares. Até mesmo os convidados que não tinham conhecimento da história completa entenderam que algo significativo havia ocorrido, que a mulher reconhecida havia demonstrado graça extraordinária em circunstâncias que justificariam consequências muito mais duras.
Frank continuou com um reconhecimento específico do meu sacrifício e caráter, que representava uma justificação pública que eu nunca havia exigido, mas sempre mereci. Teresa nos ensinou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em usar o poder de forma responsável quando os outros não demonstram respeito e decência básicos. Sara se levantou da mesa principal, com os olhos brilhando de emoção, que parecia genuína e não estratégica. A noiva que construiria seu casamento com base no meu perdão finalmente pareceu entender a gravidade do que sua família quase destruiu por meio de sua traição calculada. Quero me desculpar publicamente pelo tratamento dado por nossa família a Teresa, disse Sara, sua voz carregada de peso emocional o suficiente para sugerir aprendizado autêntico em vez de contrição fingida. Respondemos a uma generosidade extraordinária com desrespeito e traição. Aceitamos o dinheiro dela, mas excluímos a sua presença, o que representa uma falha moral da qual me lembrarei pelo resto da minha vida. Sua admissão de responsabilidade familiar diante dos convidados do casamento criou o reconhecimento público de um erro que desculpas privadas jamais poderiam ter alcançado. A mulher que manteve uma neutralidade cuidadosa durante toda a crise estava finalmente reconhecendo a falência ética de sua exclusão coordenada ao aceitar meu financiamento. Teresa não salvou apenas o nosso casamento, continuou Sara, com lágrimas agora visíveis em seu rosto. Ela nos ensinou a tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, independentemente de poderem nos beneficiar ou não. Espero que nosso casamento demonstre o tipo de integridade e lealdade que ela demonstrou à nossa família, apesar de ter todos os motivos para nos abandonar completamente. À medida que a noite avançava, percebi que estava realmente aproveitando a celebração pela primeira vez na minha memória. O encontro íntimo permitiu conversas significativas em vez de interações sociais superficiais, enquanto o conhecimento de que cada detalhe existia nos meus termos criou uma satisfação que a mera presença jamais poderia ter proporcionado. Scott permaneceu notavelmente contido durante toda a noite, sua personalidade dominante habitual substituída pelo comportamento cuidadoso de alguém que havia aprendido que suas suposições sobre a dinâmica do poder familiar exigiam uma revisão fundamental. O homem que havia ignorado minhas conquistas por 15 anos agora passava pela minha celebração reconstruída com o reconhecimento de que sua esposa controlava forças que ele nunca se preocupou em entender ou respeitar. O pôr do sol nas montanhas criou um cenário natural para a primeira dança de Frank e Sara, pintando o céu do deserto com cores que nenhum decorador poderia reproduzir ou melhorar. A celebração foi linda, elegante e significativa de uma forma que seus planos originais jamais teriam alcançado, apesar de custar quase o dobro e exigir o reconhecimento público de falhas familiares que seriam lembradas muito depois do fim da dança. O sol mal era visível através das janelas da cozinha quando Scott apareceu na manhã seguinte, carregando um caro buquê de rosas brancas e com a expressão abatida de um homem que passou a noite ensaiando desculpas. Seu traje formal do casamento ainda estava amassado pelo que parecia ser uma noite sem dormir, e seus olhos carregavam a exaustão particular que vem de finalmente entender a magnitude das consequências que você não havia previsto. Teresa, precisamos conversar sobre nós, sobre o que vem a seguir. Sua voz carregava a modulação cuidadosa de alguém que havia praticado essas palavras repetidamente, embora o desespero subjacente permanecesse impossível de disfarçar. Sei que cometi erros graves, mas estamos juntos há 15 anos. Essa história tem que contar alguma coisa na forma como vamos superar essa situação. Continuei preparando meu café da manhã com a mesma precisão metódica que havia empregado durante todo o nosso casamento, medindo o pó e a água com atenção aos detalhes que transformou a Morrison Hospitality do nada em um império regional. A rotina familiar me proporcionou estabilidade enquanto eu processava a experiência surreal do meu marido implorando por perdão na cozinha, onde compartilhamos milhares de momentos comuns na última década e meia. 15 anos, repeti, testando o peso daquelas palavras em comparação com a realidade do que havia ocorrido. 15 anos em que você se beneficiou do meu sucesso enquanto tratava minhas conquistas como atividades de hobby insignificantes. 15 anos aceitando o tratamento indiferente da sua família enquanto eu financiava suas diversas necessidades e desejos. 15 anos que culminaram com você roubando meu dinheiro enquanto orquestrava minha humilhação pública. Scott colocou as rosas em nossa bancada de granito com os movimentos cuidadosos de alguém que entendia que grandes gestos seriam insuficientes para o dano que lhe havia causado. Eu entendo que você esteja bravo e você tem todo o direito de ficar chateado com a forma como a situação do casamento foi conduzida. Mas Teresa, nós podemos superar isso. Terapia de casal, o que você precisar. Construímos uma vida juntos que importa mais do que qualquer erro.
A caracterização da traição sistemática como um erro único revelou o quanto Scott continuou a interpretar mal tanto a situação quanto minha resposta à sua crueldade orquestrada. Ele realmente acreditava que sua decisão de me excluir enquanto roubava meu dinheiro representava um erro de julgamento e não uma revelação fundamental sobre seu caráter e sua compreensão do nosso casamento. Scott, você não cometeu um erro. Você tomou uma decisão calculada para me humilhar e, ao mesmo tempo, preservar o acesso aos meus recursos financeiros. Isso representa quem você é quando acredita que as consequências permanecerão administráveis. Pela janela da cozinha, eu podia ver meu Range Rover na garagem, já carregado com tudo que eu considerava essencial do nosso casamento de 15 anos. O processo de embalagem foi surpreendentemente simples, levando apenas 2 horas para reunir os pertences que tinham significado emocional genuíno. Necessidades práticas, documentos importantes e itens sentimentais cabem facilmente no depósito do veículo de luxo, ilustrando quão pouco da nossa existência compartilhada realmente me pertencia em qualquer nível significativo. O ato físico de fazer as malas revelou o distanciamento emocional que eu havia desenvolvido inconscientemente ao longo dos anos, aceitando o mínimo de reconhecimento e oferecendo o máximo de apoio. 15 anos de casamento reduzidos a itens que enchiam um único veículo, com o restante representando aquisições compartilhadas que nunca realmente pareceram um lar. Você encheu o carro, observou Scott, sua voz carregada de reconhecimento vazio de alguém que finalmente havia entendido que palavras seriam insuficientes para resolver o dano que lhe havia causado. Teresa, por favor, não tome nenhuma decisão permanente enquanto as emoções estiverem à flor da pele. Podemos reconstruir a confiança se você nos der a oportunidade de resolver isso juntos. Meu telefone vibrou no balcão com uma mensagem de Frank, e eu o abri para encontrar uma foto da noite anterior mostrando ele e Sarah cortando o bolo de casamento. Ambos os rostos irradiavam felicidade genuína, apesar das circunstâncias reduzidas e do reconhecimento público dos fracassos familiares que precederam a celebração. Abaixo da imagem, Frank escreveu uma mensagem que tinha mais peso emocional do que qualquer um dos pedidos de desculpas cuidadosamente elaborados por Scott. Obrigada por ser a base que tornou essa alegria possível. Seu perdão nos ensinou sobre a verdadeira força e caráter. Nunca esqueceremos o que você fez por nós ou as lições que você ensinou à nossa família sobre tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. O contraste entre o crescimento contínuo do caráter de Frank e o foco de Scott em minimizar sua responsabilidade ilustrou a diferença fundamental entre remorso genuíno e controle estratégico de danos. O homem cujo casamento eu quase cancelei estava demonstrando desenvolvimento moral, enquanto meu marido de 15 anos permanecia preocupado principalmente em preservar o acesso ao estilo de vida que meu sucesso proporcionava. Frank enviou uma mensagem de agradecimento, eu disse, mostrando a tela do telefone para Scott. Ele continua reconhecendo o ocorrido e expressou genuína gratidão pelo perdão recebido. Você pode considerar se a abordagem dele oferece lições sobre responsabilidade e crescimento. Scott olhou para a mensagem com visível irritação. A situação de Frank era diferente. Ele não era responsável pelas decisões da família sobre os arranjos dos convidados. Eu estava tentando evitar drama e proteger todos de situações desconfortáveis que poderiam arruinar seu dia especial. A recusa persistente em reconhecer o roubo e a traição que realmente ocorreram revelou o quão completamente Scott permaneceu comprometido com sua narrativa original, apesar das evidências esmagadoras de sua falência moral. Ele continuou caracterizando minha exclusão como prevenção de drama, em vez de reconhecê-la como humilhação sistemática coordenada com crueldade casual. Scott, você roubou $40 mil de mim enquanto orquestrava minha humilhação pública. Nenhuma racionalização transforma essa realidade em proteção familiar ou prevenção de drama. Peguei minha bolsa e as chaves do carro no balcão onde as havia deixado na noite anterior, sentindo o peso da finalidade que acompanha decisões que não podem ser revertidas ou reconsideradas. A cozinha que abrigou 15 anos de refeições compartilhadas, conversas matinais e momentos tranquilos de intimidade conjugal agora parecia um museu de experiências que pertenciam a pessoas que não éramos mais. Aonde você vai? Perguntou Scott, embora seu tom sugerisse que ele já havia entendido que sua janela para salvar nosso casamento havia se fechado enquanto ele continuava dando desculpas em vez de assumir a responsabilidade. Longe de você, longe da sua família, longe de relacionamentos onde minhas contribuições são valorizadas enquanto minha presença é considerada problemática. Fui em direção à porta que levava à garagem onde meu Range Rover lotado me esperava para me levar a um futuro que não incluía pessoas que confundiam generosidade com fraqueza.
Teresa, por favor, não faça nada irreversível enquanto ainda estiver processando o que aconteceu. Podemos resolver isso se você der ao nosso casamento a chance que ele merece depois de 15 anos juntos. Atrás de mim, a voz de Scott carregava o desespero de alguém que finalmente havia compreendido o que estava perdendo, embora seus apelos permanecessem focados em suas próprias perdas e não no dano que ele havia infligido por meio de sua traição. Seus chamados pelo meu nome ecoavam pela cozinha com urgência crescente, à medida que ele percebia que palavras por si só seriam insuficientes para restaurar a confiança que havia sido sistematicamente destruída por meio de enganos calculados. Mas não olhei para trás porque passei 15 anos olhando para trás, dando desculpas para comportamentos que deveriam ser inaceitáveis, aceitando o reconhecimento mínimo de pessoas que deveriam ter celebrado minhas contribuições para suas vidas. A porta da garagem se abriu com precisão mecânica, revelando a luz do sol da manhã que iluminava o caminho em direção a um futuro onde meu valor não seria determinado por pessoas que diziam me amar enquanto me tratavam como descartável. A finalidade daquele momento representou não apenas o fim de um casamento, mas a conclusão de um capítulo em que aceitei ser desvalorizada por pessoas que deveriam ter valorizado o que eu trouxe para seus relacionamentos. O motor do Range Rover ganhou vida enquanto eu saía da garagem que havia moldado 15 anos de rotinas domésticas compartilhadas, deixando para trás a silhueta de Scott na janela da cozinha e o peso das expectativas que definiram meu casamento desde o início. A manhã em Fênix se estendeu diante de mim com possibilidades que eu não havia me permitido considerar durante décadas, priorizando a harmonia familiar em detrimento da realização pessoal. 3 meses depois, a Morrison Hospitality ocupou um novo prédio de sede em Scottsdale. Sua fachada de vidro refletia a luz do sol do deserto enquanto abrigava as operações expandidas que se seguiram ao meu surgimento como uma força reconhecida no setor. O drama do casamento transformou minha reputação profissional de uma forma que campanhas de marketing tradicionais jamais conseguiriam, atraindo clientes que queriam se associar a alguém cuja influência ia além dos relacionamentos comerciais típicos. A história evoluiu por meio de inúmeras recontagens em toda a comunidade hoteleira do Sudoeste, tornando-se uma lenda da indústria sobre o magnata silencioso que quase cancelou um casamento de família por causa de uma traição. Cada versão enfatizou detalhes diferentes, mas a narrativa central permaneceu consistente. Teresa Morrison comandava recursos e exercia uma influência que a maioria dos profissionais do setor nunca havia reconhecido, e sua disposição de exercer esse poder quando traída enviava sinais claros sobre as consequências de contrariar alguém cujo comportamento discreto mascarava capacidades sem precedentes. Novos clientes procuraram a Morrison Hospitality não apenas em busca de serviços de planejamento de eventos, mas também para se associarem a alguém que demonstrou que respeito e lealdade eram requisitos não negociáveis, e não sugestões. Executivos corporativos que construíram suas carreiras com base na dinâmica do poder entenderam a importância do que havia ocorrido, reconhecendo que meu desmantelamento e reconstrução sistemáticos do casamento de Frank representavam um pensamento estratégico que se traduzia diretamente na perspicácia empresarial que eles queriam para apoiar seus próprios eventos importantes. Minha assistente entrou em meu novo escritório com a correspondência da tarde, incluindo outra mensagem de Frank que demonstrava o contínuo crescimento de caráter que ele havia mantido desde o dia do seu casamento. Suas comunicações evoluíram de reconhecimento grato para amizade genuína baseada no respeito mútuo em vez de obrigação familiar ou dependência financeira. Teresa, queria compartilhar uma novidade que acho que vai te interessar. Sua última mensagem dizia: Sara e eu decidimos criar um fundo anual de bolsas de estudo para estudantes de administração de hospitalidade, financiado por uma porcentagem dos lucros do meu escritório de arquitetura. Aprendemos com você que o sucesso traz a responsabilidade de apoiar os outros, e queremos honrar essa lição de uma forma significativa. O contraste entre o desenvolvimento moral contínuo de Frank e as tentativas cada vez mais desesperadas de reconciliação de Scott ilustrou a diferença fundamental entre pessoas que aprendem com as consequências e aquelas que simplesmente as suportam. Enquanto Frank transformou sua experiência em ações positivas que beneficiariam as gerações futuras, Scott permaneceu focado em minimizar sua responsabilidade enquanto buscava a restauração dos privilégios que havia perdido por traição. Meu advogado de divórcio havia relatado a última proposta de acordo de Scott naquela manhã, mais uma de uma série de ofertas cada vez mais generosas que revelavam sua crescente compreensão do que ele havia perdido por meio de sua crueldade calculada. O homem que havia ignorado minhas conquistas por 15 anos agora se oferecia para aceitar apoio financeiro mínimo em troca de preservar alguma conexão com o estilo de vida que meu sucesso havia proporcionado. Morar sozinho em minha nova residência em Scottsdale inicialmente desafiou as suposições que eu tinha sobre solidão e companheirismo durante minha vida adulta.
O silêncio que eu temia que fosse opressor, em vez disso, proporcionou espaço para a reflexão e tomada de decisões que tinham sido impossíveis durante anos de acomodação às necessidades e expectativas de outras pessoas. Minhas casas, meus negócios e meus relacionamentos agora refletiam os padrões que estabeleci, em vez dos compromissos que aceitei para manter a harmonia familiar. A paz que vinha de estar cercado por pessoas que não podiam me dispensar ou me trair casualmente provou ser mais satisfatória do que a companhia que compartilhei com indivíduos que tratavam minhas contribuições como direitos e não como presentes. 15 anos aceitando reconhecimento mínimo, mas fornecendo apoio máximo, haviam terminado, substituídos pela solidão que honrava meu valor em vez de diminuí-lo por meio da acomodação constante de pessoas que confundiam generosidade com fraqueza. A noite trouxe outro ritual que desenvolvi desde que deixei Scott: revisar o crescente portfólio da Morrison Hospitality enquanto apreciava vinhos da minha coleção particular na tranquilidade do meu escritório em casa. Os números continuaram refletindo um crescimento que superou as projeções, impulsionado em parte pela reputação aprimorada que o drama familiar havia criado inadvertidamente em toda a indústria. O interfone anunciou uma ligação de Marcus Tim, meu sócio, que se tornou uma das poucas pessoas cujo conselho eu buscava em assuntos que iam além das questões profissionais. Sua perspectiva sobre a situação do casamento provou ser inestimável durante semanas em que as emoções familiares ameaçavam obscurecer o julgamento empresarial. Teresa, eu queria te atualizar sobre algo interessante. Marcos começou com o entusiasmo que reservava para desenvolvimentos comerciais particularmente satisfatórios. 3 dos nossos principais concorrentes me procuraram sobre potenciais parcerias ou aquisições. Aparentemente, sua demonstração de controle de mercado durante a situação do casamento os fez reconsiderar suas posições estratégicas em relação à Morrison Hospitality. O cenário competitivo mudou em resposta às revelações sobre minha real participação no mercado e minha disposição de exercer essa influência quando as circunstâncias justificassem uma ação decisiva. Empresas que antes viam a Morrison Hospitality como mais uma empresa regional agora entendiam que estavam operando em mercados dominados por alguém cuja abordagem discreta havia mascarado uma consolidação sem precedentes de recursos do setor. Mais significativamente, continuou Marcos, 2 grandes redes hoteleiras entraram em contato conosco sobre contratos de gestão para suas propriedades no Sudoeste. Eles mencionaram especificamente o desejo de trabalhar com alguém que demonstrasse o tipo de pensamento estratégico e liderança decisiva que você demonstrou durante sua crise familiar. A transformação de empresária bem-sucedida em lenda do setor continuou gerando oportunidades que validaram decisões que tomei durante o período mais difícil da minha vida pessoal. O drama familiar que quase destruiu relacionamentos fortaleceu minha posição profissional de maneiras que estratégias empresariais tradicionais jamais conseguiriam. Com o passar dos meses, a história do casamento de Frank e Sarah se tornou folclore familiar, embora diferentes ouvintes tenham extraído lições diferentes da experiência. Alguns membros da família aprenderam sobre os perigos de subestimar a força silenciosa e a importância de tratar as pessoas com respeito, independentemente de sua posição nas hierarquias sociais. Outros descobriram que ações trazem consequências mesmo quando essas consequências são adiadas por anos de acomodação do paciente. Alguns parentes reconheceram que minha transformação de recurso financeiro invisível da família em matriarca reconhecida representava justiça e não vingança. O resultado natural de as pessoas finalmente verem claramente o que sempre foi verdade sobre as dinâmicas de poder que elas escolheram ignorar ou entender mal. A imperatriz silenciosa sempre existiu dentro do império em expansão da Morrison Hospitality e em meus relacionamentos profissionais cuidadosamente construídos. Ela simplesmente precisava que as circunstâncias certas emergissem por trás da personalidade complacente que eu mantive durante décadas priorizando a harmonia familiar em detrimento do reconhecimento pessoal. Essas circunstâncias surgiram por meio da traição de Scott e da crueldade coordenada de sua família, criando o catalisador necessário para que relacionamentos e reputações se alinhassem com realidades que haviam sido cuidadosamente escondidas por trás da generosidade silenciosa e do apoio paciente a pessoas que nunca mereceram tal consideração. O pôr do sol no deserto pintou as janelas do meu escritório com cores que o dinheiro não poderia comprar, ao mesmo tempo em que iluminava um futuro que finalmente refletia minhas reais capacidades, em vez das expectativas limitadas dos outros sobre o que aquela mulher quieta poderia alcançar quando parasse de aceitar menos do que merecia. Se essa história de força silenciosa se transformando em justiça poderosa cativou você, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Teresa revelou que era dona de todos os fornecedores do casamento e assistia ao choque deles se desenrolar em tempo real. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo.
Não perca mais histórias incríveis de mulheres subestimadas descobrindo seu poder. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.